Bom dia, professora Ana Paula. Bom dia. Nós estamos aqui com a professora Ana Paula, que vai estar explicando um pouquinho para a gente, juntamente com seus alunos, sobre a ação, que ela desenvolveu a respeito da avaliação de aprendizagem em processo. Foi a habilidade não adquirida, diagnosticada na primeira avaliação. Qual foi, Ana Paula, essa habilidade? E explica pra gente um pouquinho o que você desenvolveu com os alunos para fazer com que eles conquistem essa habilidade. Na avaliação de aprendizagem no processo, uma das fragilidades que os alunos tiveram foi a trigonometria. Eles não souberam aplicar a trigonometria em diferentes situações. Eles tinham 2 exercícios com algumas situações de trigonometria que eles não conseguiram aplicar. Eles já tinham visto em sala de aula, através de exercícios, cálculo de seno, cosseno e tangente, mas aplicado a um contexto, eles não conseguiram levar isso para situações. Aí a gente teve a ideia, que eu já tinha feito em outros anos anteriores, de construir com eles o círculo trigonométrico, para eles entenderem o porquê do seno de um ângulo dá determinado valor, o cosseno dá um determinado valor, porque geralmente a gente passa isso em tabelas, como se fosse uma regra, uma coisa mecanizada. E a partir disso, eles teriam uma ideia de onde veio o meio, o raiz de 3 sobre 3, de onde vem todos aqueles valores que são vistos na tabela trigonométrica. Aí os alunos vão explicar como é que foi desenvolvido o trabalho. Ok, professora, muito obrigada. Se isso aqui é paralelo a isso, nunca vai se encontrar. Agora, tem pessoas que são positivas e acreditam, não, isso aqui vai se encontrar ainda no infinito. Porque infinito não tem fim, tá? A pessoa acredita que lá no infinito isso aqui se encontra. Chegar lá no céu, porque retas paralelas acredita que, para algumas pessoas acreditam que é infinito e outras já não existe. Existe, mas não existe, mas é matemática. Lucas, esse aqui é o nosso querido aluno Lucas. Ele vai estar dando uma explicação para vocês sobre o círculo trigonométrico. Então, basicamente, esse círculo trigonométrico é uma circunferência onde você pode ver o ângulo, seria a forma de 30 graus, e achar o seno, cosseno e tangente dele. Basicamente, ele é feito por 2 riscos. O risco vertical seria o seno, representado aqui pelo 90 e 180, riscando o meio, e o deitado seria o cosseno, que é nesse aqui. Cada quadrante, cada parte dessa é chamada quadrante. Quadrante 1, 2, 3, 4. Esses quadrantes são espelhados. O mesmo ângulo daqui é o mesmo ângulo daqui, mas depois a gente vai ver mais pra frente. Mas basicamente, você usa, por exemplo, você quer achar o ângulo de 30 graus. Você risca onde ele está, uma linha reta, para onde está o seno, a linha do seno, e o valor que der vai dar o seno de 30 graus. Lembrando que essa risca ela tem um raio de 1 centímetro. Então não pode ser, o seno nunca vai ser maior que 1. Nunca vai ser menor que 1. Então basicamente você quiser achar o seno de 30 graus, vem do 30 até o risco, o valor que der aqui é o seno. O cosseno é a mesma coisa. Do risco para baixo é o valor do cosseno. Agora a tangente é um pouco diferente. A tangente é um risco, vamos imaginar, porque não tem como riscar aqui mesmo, um risco passando por fora aqui, dentro do zero por fora. Essa seria a tangente. Então, para a gente saber a tangente de 30 graus, por exemplo, a gente risca aqui, por exemplo, e prolonga esse risco. O valor que ele marcar aqui é a tangente de 30 graus. Agora, representando esses quadrados de dentro, seria como é que é espelhado. O mesmo ângulo daqui de 30 graus vai dar o mesmo valor desse ângulo. Por quê? Porque é a mesma medida, 0, 1, 10, 20, 30. Contando aqui, a partir do momento, aqui é o quanto falta. 180, falta quantos para 180? 30, então você conta aqui, dá espelho certinho, o mesmo ângulo aqui e aqui. O que vai mudar é o sinal. Por exemplo, a linha do seno é na vertical, ou seja, acima do zero é positivo e abaixo do zero é negativo. Ou seja, o primeiro e o segundo quadrante é positivo e o terceiro e o quarto é negativo. Agora, o cosseno é diferente. O cosseno ela está deitada, ou seja, acima do zero, essa parte é positivo e positivo, e essa parte é negativa. A tangente já é bem diferente, na verdade. Aqui está o risco dela.
certo? Então, basicamente, o risco dela. Se você quiser achar esse risco que passa esse de 30 graus e aqui, você repara que o mesmo ângulo daqui é o mesmo ângulo daqui. Ou seja, esse quadrante é o mesmo sinal, positivo. Enquanto esse quadrante daqui para esse quadrante aqui, ele é negativo. O mesmo risco que está aqui, prolongado, ele vai até aqui. Então, basicamente, o ciclo trigonométrico você pode achar qualquer valor de qualquer seno, cosseno, por esse meio e pela tangente. Esses quadrados que nós fizemos são representando o lado espelhado dele. O mesmo valor de 30, o mesmo valor de 30 vai ser o mesmo valor de 150, que é o mesmo valor de 210, que é o mesmo valor de 330. Então, basicamente isso. E o ficou 90 e 270 em cima da linha. Na circunferência, na tangente, não existe uma tangente de 180 e 90. Por quê? Porque lembra que eu tinha falado que aqui é um risco e ela tem que passar por aqui? Como é que você vai passar um risco, sendo que o risco de 90 é paralelo ao risco da tangente? Eles não se encontram, então não tem como ter um valor. É isso. E Lucas, o que você achou, né, de uma atividade ser feita assim mais na prática? Como a professora Ana Paula havia explicado, ela havia dado essa atividade em sala de aula de uma outra maneira, de uma maneira mais conteudista, vamos dizer assim, e os alunos, né, não foram bem lá na avaliação em processo. Na verdade, acho que a maior dificuldade que todo mundo tem é ver como é que é usado o seno, mas o que seria um seno de um determinado de 30 graus, por exemplo. E aqui é uma forma de você ver o que você está fazendo na conta. Aquela conta é representada praticamente aqui. Você faz a conta para achar o seno de 30 graus, mas aqui é mais na prática, é muito mais fácil uma pessoa aprender fazendo uma tabela dessa do que fazendo uma conta que ela não gosta, por exemplo. Ela vai fazer esse trabalho e vai ver que, 30 graus, esse risco aqui, vai, sei lá, vamos chutar aqui, está na metade, então 0,5. Então aqui o seno de 30 graus, 0,5, por exemplo. Então seria uma forma mais prática, uma forma mais gostosa de aprender, que não vem com a palavra na mente. Mas basicamente é isso. Não, trabalhar na prática fica muito mais atrativo do que um trabalho na teoria, dos cálculos, certo? Você concorda, Nathalie? Super! O que você poderia falar um pouquinho dessa atividade? Incrível, adoro. Melhor do que escrever no caderno. A matemática ela precisa também ser visualizada, né? E não somente idealizada. Até porque por ser alguma coisa mais lógica, mais razão, né? Lucas, você foi muito bem, parabéns, tá? Eu acho que a professora também está de parabéns, Ana Paula. Eu acredito, né, que como o Lucas, todos, né, devem ter de alguma maneira aprendido, né? E só a última pergunta, Ana Paula. Pensando agora, né, no nosso projeto do ProMI, que foi, né, diagnosticado ano passado também, a respeito do problema que os alunos enfrentam com relação à trigonometria. Você poderia falar aonde isso se encaixaria, né, no nosso projeto ProMI? Então, o projeto ProMI, pelo que você me descreveu, o objetivo final é construir uma casa. Isso. Nessa casa, vai se construir paredes, geralmente o pedreiro usa nível, usa prumo para verificar se as paredes estão retas. Isso seria um cálculo, isso seria para verificar se está totalmente reta, plano. Isso já seria um ângulo de 90 graus. A partir disso, a gente consegue calcular o seno de 90 graus, o cosseno de 90 graus, a tangente, a partir deste trabalho aqui. Então, essa atividade aplicada, né, como uma ação que você está desenvolvendo lá sobre a avaliação em processo, já vai colaborar com o ProMI. Também para o chão, né? Às vezes você faz um chão, você tem que verificar se tem 180 graus. Então, para verificar se ele tem corretamente os 180 graus, e 180 graus também eu já usaria no cálculo da trigonometria. Legal. Obrigada, gente. Janela, estão de parabéns. Portas, tudo tem ângulos. Então tá ok. Então vai ser bastante útil, né?